Eles nos alertaram sobre isso há 35 anos. Eles nos falaram sobre o adrenocromo, pessoas em cargos governamentais ao redor do mundo, dividindo o mundo. Homens dizendo, fiquem com o Panamá, fiquem com a Venezuela, fiquem com isso. Eles gritavam contra o vento. Kate estava presa dentro da Casa Branca, do Pentágono, sendo passada de um lado para o outro como um brinquedo sexual. E quando ela teve uma filha, fizeram o mesmo com ela. Bush, pai, aquele velho pedo nojento. Ah, você se ofendeu? Então essa transmissão não é para você. É melhor você ir embora. David, a mesma coisa. Esteve de pé gritando contra o vento. Alguns de vocês desviaram o olhar, mas agora cada vez mais estão olhando e pensando, acho que esse cara tem algo a dizer. David, seja bem-vindo. Como vai você? Estou bem, amiga. Kate O'Brien, como você está, meu amor? Estou bem, feliz por estar aqui. Que bom ter você aqui. Muito bem, David, vamos direto a um assunto que muita gente não aborda, mas vamos falar sobre ele aqui. Há muitos e muitos anos, meu amor, você participou do programa do Terry Wogan. Você já se revelava como um ser espiritual, uma pessoa grande e de grande conhecimento. As pessoas te entenderam completamente errado, zombaram. Disseram, David acha que é Deus. Você poderia, por favor, esclarecer isso? Para que possamos acabar com essa história e seguir em frente. Para que todos possam se unir a você nesse momento de 2026. Bom, é uma longa história. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Algumas coisas muito estranhas estavam acontecendo comigo. Você poderia chamar isso de coisas esotéricas? E isso aconteceu entre 1989 e 1990. Eu encontrei uma vidente profissional por meio de sincronicidade, por acaso, se preferir, e fui vê-la por um único motivo, para ver se ela perceberia essas coisas estranhas que estavam acontecendo ao meu redor, sobre as quais eu falo nos livros. E o que resultou isso foi ela dizendo que me disseram que eu iria subir ao palco mundial e revelar grandes segredos. Uma coisa que eu me lembro é que um homem sozinho não pode mudar o mundo, mas um homem sozinho pode transmitir a mensagem que mudará o mundo. E na época eu trabalhava para a BBC e eu fui porta-voz nacional do Partido Verde Britânico por um curto período e, obviamente, soou extraordinariamente estranho. Do que essa senhora está falando? Mas em algum lugar dentro de mim eu sentia que tinha que aceitar. Isso é real, você tem que aceitar. E a partir do momento em que eu saí da sala dela, onde tudo aconteceu, minha vida se tornou essa sequência extraordinariamente sincrônica, de ser conduzida a informações e a mergulhar cada vez mais fundo na toca do coelho até os dias de hoje. Mas o que aconteceu e quando foi isso? No final de 1990, início de 91, de repente, eu fiquei realmente focado em ir para o Peru. Eu preciso ir para o Peru. E então aconteceu que eu peguei um avião para o Peru e tem muitas histórias aí dentro sobre o que aconteceu. Mas tudo culminou em uma colina, perto de um lugar chamado Seustani, que dizem ser um antigo sítio inca. Acho que isso remonta a tempos ainda mais antigos. Bom, eu tinha uma reserva num hotel, feita por um guia peruano, e o hotel se chamava Hotel Seustani, e existem fotos disso. Foi em Cuscov, perto de Lake Sitkar. Eu estava olhando para todo o hotel, para as fotos na parede, que deu nome ao hotel. Resumindo, eu fui até lá, era um lugar lindo. Bom, eu contratei um tipo de táxi, uma van, que eles têm
lá no Peru com o motorista e um guia peruano. Caminhei por Seustani por cerca de 1 hora e foi lindo, realmente lindo. Mas eu não senti no que vivenciei a urgência que eu tinha. Então voltei para a van e fomos embora. Percorremos um pouco a estrada e eu fico olhando para essa colina, sonhando acordado, que eu costumo fazer na maior parte do tempo. E enquanto eu olhava para aquela colina, tudo que eu conseguia ouvir na minha cabeça era: venha até mim, venha até mim, venha até mim. Nesse momento você pensa, ok, era mais fácil apresentar o esporte para a BBC, que aconteceu comigo. Mas enfim, eu disse para a van, bom, eu subi o monte, essa colina até o topo, e eu disse a eles que levaria apenas alguns minutos, então pensei que seria, mas não, demorei bem mais de 1 hora. Porque, bom, aconteceu uma coisa extraordinária sobre a qual eu falo nos livros. Já falei sobre isso em outros lugares e eu não quero me estender muito sobre isso aqui, porque há outras coisas para falar, mas basicamente fui atingido por uma energia que me atravessou, penetrou no solo, e outra energia vinha na direção oposta. Foi como se eu estivesse literalmente ligado na tomada. Meu corpo tremeu por cerca de 45 minutos e depois disso as coisas mudaram. Bom, eu voltei para a Grã-Bretanha e eu comecei a... Bom, eu vou te contar como eu descrevi. Você se lembra, sabe? Se você está seguindo com a sua vida e aparentemente vivendo uma vida normal, mas está vivendo numa espécie de bolha, uma bolha perceptiva, e então alguém chega, não diz nada à sua mente e estoura a bolha, e de repente, informações e conceitos começam a jorrar na sua mente consciente. E é como eu descrevi, como quando você aperta muitas teclas no computador e ele diz, não consigo processar todas essas informações, estou travando. E foi basicamente isso que aconteceu comigo durante cerca de 3 meses. E no meio disso tudo, eu participei do Van Show, que era um programa ao vivo e muito assistido naquela noite, devido ao que havia sido divulgado na mídia antes sobre o que estava acontecendo comigo. Aquele homem, que ficou muito estranho. E o que eu estou tentando fazer nesses 3 meses é tentar entender o que diabos está acontecendo comigo. E entre esses conceitos estava o fato de que nós somos basicamente todos uma expressão de um estado infinito de consciência. Nós somos expressões únicas dessa consciência infinita. E se você quiser chamar essa consciência de Deus, eu não a chamo assim, mas há muito tempo. Mas se você quiser chamá-la de Deus, então somos filhos e filhas de Deus, somos expressões dessa consciência. E era isso que eu estava tentando transmitir. Mas é claro, eu estou no meio dessa extraordinária transformação da consciência perceptiva. E sabe, foi mais tarde que tudo se acalmou e eu consegui enxergar de uma forma mais ampla. Mas depois que os 3 meses terminaram, foi como se o computador tivesse descongelado. Depois de cerca de 3 meses disso, nessa altura eu já tinha destruído todas as pontes com a minha vida anterior. Parece que ele enlouqueceu, ele está louco, ele é um lunático. Bem, o que aconteceu foi que o computador basicamente descongelou e as pessoas vinham até mim e diziam coisas como, sabe, pessoas que eu conhecia, elas diziam, pensei que você tivesse enlouquecido. Você é igualzinho ao cara que eu conhecia. E eu parecia estar louco por fora, mas não estava. Porque agora eu vi o mundo de uma maneira completamente diferente. A partir desse momento, eu segui a sincronicidade da vida que me levou até a Kate
me levou a uma quantidade enorme de informações à medida que eu fui me aprofundando cada vez mais nesse assunto. E eu escrevi vários livros como resultado. E eu acho que a coisa que você precisa, e a Kate vai confirmar isso, é isso. Se você pretende explorar além dos pequenos limites da normalidade, você precisa parar de se importar com o que os outros pensam e dizem sobre você, porque se fizer isso, você vai começar a se censurar e a se limitar na hora de falar. E eu nunca fiz isso. Eu tenho trabalhado com o princípio de que eu não vou acreditar em tudo o que me dizem só porque me dizem, mas eu vou dar uma chance. A menos que eu saiba por meio de pesquisas anteriores que não é verdade, eu vou dar uma chance para que se prove o contrário. E quando você faz isso, fora dos padrões, você descobre que o mundo é um lugar muito, muito, muito diferente daquele em que você pensava viver. Então, é uma espécie de despertar profundo naquele momento. Você passou pela pior parte do ridículo público. Você é o exemplo perfeito para alguém de como sobreviver a isso. Então, essa pessoa literalmente possui um pedaço da sua alma. É aí que precisamos estar nessa fase. Esse é um ponto interessante, porque eu passei por níveis históricos do ridículo. Eu não conseguia andar na rua sem ser apontado alvo de risadas, entre num bar e esqueça. Mas me deu um presente maravilhoso. Eu tenho um ditado que diz: a vida muitas vezes nos dá nossos maiores presentes, brilhantemente disfarçado de nossos piores pesadelos. E bem, o que isso fez foi me libertar, me livrar, considerando o que acabei de dizer, do medo do que as pessoas pensam, porque de qualquer forma todas parecem estar rindo. Eu simplesmente cheguei ao ponto em que eu pensei: não importa o que aconteça, eu vou em frente porque parece certo. E eu continuo tentando brilhantemente. Eu te ouvi outro dia numa transmissão com alguém dizendo que você ainda está aprendendo. Isso é exatamente o que se espera de alguém. Nós nunca paramos de aprender, evoluir ou crescer. Kate, vamos até você. Vocês se conhecem há 35 anos e Kate, para quem nunca viu antes, principalmente nesse canal, na minha conferência, na qual David também será palestrante na Inglaterra em setembro, eu estou muito animada. Kate, você poderia nos dar, embora seja difícil, uma sinopse do que aconteceu com você? Como a Cia abusou de você, por fim, como você e David se envolveram na vida um do outro, o que ele fez para te destacar? Eu sou sobrevivente do programa de controle mental MK Ultra da Cia. Está profundamente enraizado no pântano de Washington, entre penetradores que roubam eleições, que financiam a sua agenda globalista, com tráfico de drogas, pessoas através de fronteiras abertas, que usam controle mental para instaurar o que o Hitler, George Bush, Joe Biden e um punhado de líderes globais autoproclamados, auto-ungidos, chamam de nova ordem mundial. Eles poderiam chamar isso de grande reinicialização, seja lá o que for. Trata-se de agenda de uma sociedade escravista. Nossas capacidades mentais estão sendo atacadas como meio de uma guerra espiritual travada nas profundezas do pântano entre esses perpetradores. Posso garantir que são forças de energia negativa. Eles não são como nós, eles não gostam de nós, e o seu maior medo é a força do espírito humano, poder infinito do amor, porque quando nos lembramos de quem somos e por que estamos aqui, temos a capacidade de alinhar com o divino que existe em nós, temos a capacidade de reunir força do espírito humano, nos levantar e viver o propósito da nossa vida, independente do ridículo, independente do que os outros digam, nos mantemos firmes nesse propósito, e quando nos mantemos firmes nesse propósito, trazemos uma peça importante do nosso quebra-cabeça individual para a mesa, a nossa verdade para a mesa. E quando todos trazem essa peça do quebra-cabeça para a mesa, o quadro começa a aparecer. Vemos tudo isso. É como se nossa luz brilhasse tão intensa que expusesse tudo na escuridão e revelasse tudo. É isso que eles mais temem.
temem que as pessoas vivenciem algo como o que David acabou de descrever e optem por viver o propósito das suas vidas, alinhar-se a ele, seguir esse caminho, estar abertas a todas as possibilidades, compreender que há muito mais nessa vida do que imaginamos. É a nossa vitória, é a nossa salvação, é para isso que nascemos. Estamos vivendo um período de evolução. Mas nesse momento, e há gerações, todos nós temos sido bombardeados por tentativas de controle mental. A forma para o controle chegou aos Estados Unidos através do projeto Paperclip, quando importamos os cientistas nazifascistas para os Estados Unidos, trouxemos com ele a fórmula para o controle da mente. É a mesma, seja para um indivíduo, uma nação, uma sala de aula, um exército ou o mundo. O trauma é a base de tudo. E o controle mental é uma escala variável, desde o controle mental robótico, torturante do MKUltra, que eu vivenciei, no nível do Pentágono, da Casa Branca, até o controle da informação. Todos nós formulamos pensamentos, opiniões, em última instância, ações com base no que sabemos. Precisamos saber que nossa base de conhecimento foi alterada há muito tempo. Informações sobre o nosso direito de primogenitura, fatos foram suprimidos durante gerações. Temos o direito e a necessidade de saber essas informações, mas o conhecimento é a nossa defesa contra o controle mental. É a verdade que nos liberta. Quando temos livre pensamento, livre arbítrio e expressão da alma, temos essa expressão da alma, temos discernimento da verdade, compaixão uns pelos outros, capacidade de nos alinhar com o divino, para reunir essa força de espírito e o poder infinito do amor e viver a vida da maneira como ela deve ser vivida. Esse é o nosso momento. Chegou a nossa hora de brilhar, mas é preciso que as pessoas acordem, precisam acordar para a realidade, perceber que fomos manipulados, nossas informações foram manipuladas. Há muito mais para aprender. Estava conversando com a minha filha Kelly outro dia, e ela disse, sim, o grande despertar é real. As pessoas estão despertando, mas ainda tem um longo caminho a percorrer para alcançar o resto do mundo. Eles fazem isso e tem muito a aprender. É preciso descobrir onde estão plantadas essas raízes. Pessoas podem usar para erradicar as raízes da corrupção. E, em última análise, nesse processo, adquirimos conhecimento que será defesa contra o controle mental no futuro. Evoluímos com esse conhecimento, evoluímos com esse despertar espiritual. É uma época incrível para se estar vivo. Eu continuo a me manifestar. Há mais de 35 anos que eu lido com o controle mental do MKUltra. Me recupero dele, pois fomos abençoados com resiliência no corpo, na mente e no espírito. Quando nos curamos por dentro, nós temos tudo, conseguimos a vitória. Não podemos mais ser manipulados. Não podemos mais cair nessa armadilha. É como se uma vez que você aprende o truque de mágica, o encanto se quebra. O mesmo acontece com o controle mental. Quando entendermos isso, seremos capazes de recuperar nosso livre pensamento. Em última instância, a expressão da nossa alma. A nossa humanidade está sob ataque. Há gerações foi corroído, sobretudo devido ao abuso sexual dos pequenos, por ter sido encontrado em pesquisas do Bigodinho. Não existe trauma mais horrível para a mente humana do que o abuso de um pequeno antes dos 5 anos de idade, enquanto o cérebro ainda está em formação. Essa agenda pedo que estamos vendo é uma agenda de controle mental. Quando entendemos isso, começamos a perceber como o tráfico de pequenos se tornou um dos negócios mais lucrativos do mundo. Financiar essa agenda globalista que está corroendo a nossa humanidade através do controle mental, a fim de nos manter numa vibração baixa como a deles, para nos manter numa vibração baixa com inteligência artificial. Mas a vitória está dentro de nós. Temos uma vibração elevada. Conseguimos tudo quando recuperamos a nossa liberdade de pensamentos e vivemos o amor que somos. É incrível que eu tenha conseguido me curar e recuperar isso, ser capaz de me mover na sincronicidade, de me mover nesse fluxo divino e encontrar David nesse processo tão cedo, sabendo que havia outros por aí trazendo essa importante verdade à luz, para que as pessoas pudessem evoluir com o conhecimento inato que havíamos esquecido. Sou grata, David, por tudo
o que ele foi e fez, pela amizade que ele representou, pela luz que ele trouxe para esse mundo e pelo fato de que ele também acredita que o ridículo não importa quando você está vivendo o propósito da sua vida e conhece a sua própria verdade. Isso facilita a compreensão de que outras pessoas estão no seu próprio caminho de aprendizado e podem não ter avançado tanto nesse caminho. Nós apenas iluminamos o caminho e os deixamos ser e continuamos vivendo com o propósito. É tudo que qualquer um de nós pode fazer. Antes de voltarmos a falar de David, quero destacar esse excelente livro, Transformação da América. É um dos livros mais importantes já escritos. A primeira metade do livro é dedicada ao seu querido marido Mark Phillips, que faleceu nos últimos anos, mas esse é o homem que ocupava o mais alto escalão da segurança nacional americana, que ouviu falar de você e da sua filha sendo vítimas e um dos casamentos do MK Ultra, falsos com o intermédio, está tudo aqui. E esse homem não conseguiu conviver consigo mesmo, sabendo que uma jovem mãe e sua filha estavam sendo usadas da maneira mais inimagináveis e repassadas a líderes mundiais, globais, todos aqueles bastardos. Nenhum deles vai se safar impunemente. Mark resgatou Kate, que estava num estado quase zumbificado, e a beleza desse livro para mim é que o elemento mais importante da sua cura foi, à medida que ela começou a se apaixonar naturalmente por Mark, ela começou a recuperar as suas memórias, ela se recuperou da programação MK Ultra, a mais incrivelmente hedionda e sombria, que a deixaram sem sentimentos. Ela também foi abusada de todas as formas por mulheres imundas. Aquela vaca imunda da Hillary, temos que confrontá-los, não ter medo disso. Eles merecem ser envergonhados e ter seus nomes divulgados. Esses monstros. Esse livro é a história. Eu queria destacar isso, não tenho certeza, David, se foi assim que você encontrou Kate, através do livro. A palavra é sua, Senhor. Ela me encontrou porque eu tinha um convite para falar nos Estados Unidos, em Denver, Colorado, numa conferência, e era a primeira vez que eu ia falar sobre esses assuntos nos Estados Unidos. Eu tinha ido à Escócia um bom tempo antes, eu conheci um cara lá, conversamos, e basicamente estávamos em sintonia em muitas coisas. Então, eu estava em casa, muito tempo depois de tê-lo conhecido, quando de repente chegou um pacote pelo correio, eu o abri, e lá estava uma palestra chamada Transformação da América. Isso foi 3 semanas antes de eu ir para a conferência em Denver, Colorado. E eu não sabia quem eram os outros palestrantes, eu só sabia que ia. Era tudo que eu sabia. E eu comecei a ler esse livro e imediatamente eu pensei, isso precisa de muita atenção. Então eu subi para o quarto, sentei na cama e li o livro de capa a capa de uma só vez. Foi extraordinário. Mas, novamente, você pode ler Transformação da América e pensar, qual é? Você está brincando. Ou você pode dizer, eu vou dar uma chance para isso, para que a ideia se explique. E à medida que a minha pesquisa prosseguia a partir daquele momento, isso definitivamente comprovou a sua tese. E aí eu vou para a conferência em Denver, e quem está lá? Havia umas mesinhas onde você colocava seus livros e outras coisas. E na mesa ao lado da minha estavam Kate O'Brien e Mark Phillips. E eu pensei, meu Deus, acabei de ler seu livro. E a partir daí, sabe, nós mantivemos contato. Eu só quero dizer também que o trabalho da Kate, ao destacar o controle mental e o Mark Phillips, antes de ele nos deixar, foi absolutamente fantástico e crucial. E isso é algo que eu tenho tentado transmitir ao longo dos anos. Qual é o fundamento do controle humano?
As pessoas falam sobre controle mental e pensam, isso é um pouco complicado, um pouco fora da realidade. São candidatos. O que é o controle mental? É fazer com que alguém acredite e se comporte da maneira que você deseja. É isso. E com base nisso, grande parte da raça humana, a grande maioria da raça humana está sob alguma forma de controle mental, porque está sob alguma forma de controle perceptivo. Ora, se você quer que alguém se comporte e reaja de uma certa maneira, então você precisa entender as percepções dessa pessoa. Por que agimos e nos comportamos da maneira que agimos, porque percebemos o mundo da maneira que percebemos. É exatamente isso que a censura representa. Sabe, se você quer controlar a percepção de alguém, de onde vêm nossas próprias percepções? Obtemos essas informações a partir de dados que encontramos pelo caminho. Tudo, desde um boletim de notícias a uma publicação do Facebook, passando por uma experiência pessoal, influencia nossas percepções. E o que essa rede, esse culto global, como eu o chamo, busca fazer é controlar a percepção, controlando as informações que você recebe para formar as suas percepções. É por isso que eles censuraram. Quando eu estava denunciando a farsa da doença 19, na primavera de 2020, apontando que era tal furo no braço que estava por vir, eu fui banido de todas as redes sociais naquela época. Bom, e foi porque eu estava dizendo algo para as pessoas. Não acreditem em mim só porque eu estou dizendo, mas deem uma olhada, porque existe outra maneira de ver o que está acontecendo nessa situação da doença 19. Então eles te dizem o que, claro, agora sabemos com certeza que era verdade. E eles me baniram das redes sociais, basicamente me baniram de todos os principais meios de comunicação da Grã-Bretanha, quase da noite para o dia, porque eu estava dizendo às pessoas que havia outra maneira de ver isso. Eles não querem isso. Eles querem que as pessoas percebam tudo da perspectiva deles, da maneira que eles querem que acreditemos, é como eles querem que vejamos as coisas. Então, o controle mental não é algo tão abstrato ou sem impacto na vida das pessoas. O controle da mente é o próprio fundamento do controle humano, porque sem ele não haveria controle humano. Vocês sabem, conforme vamos percorrendo as linhas do tempo, antes dos últimos 35 anos, que é quando vocês nos avisaram, vocês estavam gritando ao vento, nos dizendo que o mundo está corrompido, que o MK Ultra está acontecendo, antes da Kate ser, infelizmente, forçada a assumir esse papel por seu pai pedo, que produzia pornografia infantil, com muitos pequenos, depois de ser descoberta... Depois de ter mostrado como aliciar a Kate foi então submetida a abusos ritualísticos na Casa Branca, no Pentágono, também na presença de líderes mundiais, e com isso recebeu o título de modelo presidencial. Ora, uma pessoa que por acaso tinha o mesmo nome também era Marilyn Monroe. Isso mesmo, não é, Kate? Sim, é isso mesmo. A Maggie Trudeau foi outro modelo presidencial, sabe? Houve muitas, são apenas aquelas que são usadas nesse nível específico. A fórmula do MK Ultra para o controle mental é multigeracional. Quando se trata do subprojeto Monarch, isso se deve ao fato de que, segundo as pesquisas de Hitler e Himmler, qualquer conhecimento ou sistema de crenças baseado em abuso se torna autogênico no cérebro e é transmitido de geração em geração. Quando compreendemos o funcionamento da nossa mente, do nosso cérebro, começamos a entender como fomos lentamente manipulados para aceitar a agenda pedo, a agenda globalista,
as percepções que nos induzem a formar de modo que sempre busquemos fora de nós, em grandes empresas, grandes farmácias, tecnologia, cultos, religiões, orientações para vivermos a vida. Sempre fomos abençoados com isso dentro de nós, mas estamos sendo enganados deliberadamente. Isso tem sido feito através de gerações, das linhagens familiares, novamente, usando esse aspecto geracional daquilo que está sendo transmitido, informações transmitidas de geração em geração. Se também forem informações suprimidas, como nosso direito inato à cura, inferior às capacidades que temos em nosso cérebro, as intuições, habilidades aguçadas que nos permitem curar nossos próprios corpos, a resiliência do corpo, da mente, do espírito, essa informação é suprimida por gerações, depois acaba sendo esquecida. Não desapareceu, precisamos apenas lembrar que possuímos essas capacidades. Portanto, a fórmula para o controle mental que vem sendo usada na população global há gerações é o projeto de controle mental MK Ultra Monarch, para aqueles que não querem acreditar em controle mental, que não querem acreditar no MK Ultra. Os documentos foram divulgados integralmente sem censura há 1 ano. Existem milhares de páginas sobre o MK Ultra explicando exatamente onde e como tudo aconteceu. Toda a validação está ali. Qualquer um que não quisesse acreditar que isso existe, é como as pessoas que não queriam acreditar na transformação da América em 95, quando cada palavra nela foi validada por membros íntegros da inteligência, da polícia. Tanto que a segurança nacional foi invocada nesse contexto, mas mesmo assim as pessoas não querem acreditar. Muitos que o fizeram começaram a pensar que era como uma profecia, porque havia indícios. Agora, olhando para trás, é como ler um livro de história. Tudo aconteceu, está validado. O tempo provou isso, sabe? A questão é que esse efeito geracional é algo que todos nós precisamos superar. Cabe a cada um de nós olhar para dentro de si e quebrar essa corrente para que possamos expandir nossa mente, abraçar todas as possibilidades e a magnitude do que essa vida tem a oferecer. Não só precisamos curar as feridas do passado, como também precisamos avançar à luz das capacidades que possuímos. Abrace-os, sabe? As pessoas ficam se perguntando por que eu sorrio. Me pergunto o tempo todo como você consegue, depois de toda a tortura e inferno que passou. É porque eu sei a verdade. Eu conheço sobre o nosso próprio poder. Eu sei a verdade sobre a nossa vitória. Está dentro de nós. É inevitável. É apenas uma questão de nos lembrar e recuperar essa vitória. Eu compartilho essa mensagem de que a cura não só é possível e absoluta, independente do que nos aconteça na vida, como também não define quem somos. Ainda está dentro de nós, divinamente protegido, pronto para ser libertado. Basta que conscientemente o libertemos. Temos capacidade. Eu estou muito feliz em trazer essa mensagem, juntamente com a mensagem do meu livro mais recente, Alinhar-se com o Divino, que abre a mente para essas possibilidades, essas capacidades que temos, para que cada um de nós possa ter o seu momento de glória, como David escreveu, ao ter essa percepção, com toda a sua vida se abrindo para um propósito. Isso vale para todos nós, está dentro de nós, todos temos essa capacidade. Só precisamos nos lembrar, e tudo começa a compreensão do controle mental, a compreensão do MK Ultra, especialmente do projeto Monarch e seus efeitos geracionais. Quebre essa corrente e vamos começar a viver livres. David, esse livro que você lançou recentemente me fez tomar um café logo cedo. Simplesmente é incrível, um pouco mais do que seus 35 anos, tem tanta coisa aqui. E no começo explicamos o porquê, como estamos nesse ambiente de simulação, que você explicou tão brilhante. Enquanto o que estamos discutindo aqui parece tão sombrio, isso já está acontecendo, as pessoas estão vivenciando isso. No final do livro, você oferece as ferramentas, os meios para superar essa situação, se libertar e construir uma vida muito mais plena.
E uma das coisas que vocês dois disseram quando apareceram diante das câmeras, hoje, depois de um tempo sem se verem, foi que estamos falando dos mesmos jogadores, das mesmas linhagens, das mesmas famílias históricas, sempre com casamentos e cruzamentos entre si. Desde você tem falado muito sobre a situação do culto satânico, luciferiano, de sangue. Na sua opinião, poderia nos dizer em que ponto realmente estamos em relação a isso em 2026? Bem, basicamente, está seguindo a direção das mudanças no mundo. Se nós não nos dermos conta de que é isso que está acontecendo, e eu estava ouvindo a Kate, coisas que eu mesmo descobri ao longo dos anos, como pessoas que estão sob controle mental podem ser controladas mentalmente para controlar outras pessoas. Tornar-se uma espécie de rede autoperpetuante, por assim dizer. E o que realmente me impressionou, especialmente desde então, é como o controle mental das massas reflete o que eu aprendi sobre o MK Ultra e outros programas de controle mental semelhantes. Funcionam da mesma maneira. Depois de conhecer a Kate e ler o livro dela, que eu li em 96, pouco antes dessa conferência, e conforme eu fui pesquisando cada vez mais sobre o assunto, o que eu aprendi sobre o MK Ultra e as técnicas de controle mental do Projeto Monarch, e observando o desenrolar da farsa da doença 19, eu vi exatamente as mesmas técnicas sendo usadas na população em geral. E se você analisar bem, todo esse conceito de manipulação mental para controlar a mente de outras pessoas é exatamente a situação na população em geral. Nós temos uma situação em que as pessoas têm um sistema de crenças. E como eu já disse muitas vezes ao longo dos anos, essa cabala não se importa com o que você acredita, contanto que você acredite de forma questionadora e inflexível. Porque aí eles te pegaram. Por quê? Porque se analisarmos as crenças religiosas e as ideologias políticas, nós veremos que elas são basicamente prisões da mente, pois elas limitam a nossa capacidade de explorar esses infinitos reinos de possibilidade e compreensão. Porque uma vez que você ultrapassa as barreiras do seu sistema de crença, seja ele religioso, político, cultural ou qualquer outro, você não consegue mais sustentar essa crença, pois o que você aprende na infinidade expandida de possibilidades faz com que essas barreiras desmoronem. E outra questão sobre ter esses sistemas de crenças rígidos é que eles podem ser usados uns contra os outros por meio de disputas religiosas, políticas, com o objetivo de dividir e governar a população-alvo. E não devemos esquecer que estamos falando de uma população que, segundo nos informaram, é de mais de 8 bilhões, mas o número de pessoas que têm pleno conhecimento e que estão direcionando os rumos da sociedade é ínfimo em comparação, porque mesmo a maior parte desse culto é compartimentada, portanto a maioria deles não tem uma visão geral da situação. São relativamente poucos os que sabem como tudo se encaixa. E como resultado disso, a matemática pura lhe diz algo, não deveria ser possível.
Como é que poucos podem controlar muitos? E o que acontece quando você começa a argumentar sobre como poucas pessoas são necessárias para controlar uma sociedade humana? As pessoas respondem imediatamente dizendo que não é possível, isso é ridículo. Como eles puderam fazer isso? Infelizmente, através do controle mental e do controle perceptivo. É relativamente simples. Porque você divide a sua população-alvo em sistemas de crenças rígidos que não devem ser questionados. E então você usa os sistemas de crenças uns contra os outros para dividir e governar. Então estamos tão ocupados lutando uns contra os outros. Não olhamos ao redor e percebemos que a mesma mão está segurando os fios que ligam a todos. E você sabe que precisa dividir a população. E se você não os controlar perceptualmente, não poderá fazer isso. O que as pessoas acreditam depende inteiramente delas, não é da minha conta. Mas nós temos essa característica de impor crenças diferentes a todos os outros. Então, todas essas religiões diferentes dizem que têm a verdade sobre Deus. E outras dizem, não, eu tenho a verdade. Vocês não têm a verdade. E eles estão disputando, lutando pela dominância. E por crenças políticas, esquerda, direita, disputando a dominância. E se apenas respirássemos fundo, percebêssemos que, além da programação da autoidentidade, nós somos todos expressões da mesma consciência. E que nós estamos todos sob a mira da mesma força que busca nos manipular. Então, talvez devêssemos primeiro superar as divisões internas causadas pela estratégia de dividir para conquistar, em seguida nos unirmos de alguma forma para enfrentar a ameaça que afeta a todos nós. Talvez a gente perceba que, na verdade, existem outras possibilidades. Além das paredes rígidas do seu sistema de crenças e da sua percepção. E se pudermos, as pessoas perguntam, qual é a solução? Bom, eu estou menos interessado em soluções porque, pelo que eu observei, as soluções tendem a gerar mais problemas que precisam de mais soluções. A minha abordagem consiste em identificar a causa do problema. E se você remover a causa do problema, o problema certamente desaparece. Não pode continuar, não pode se manifestar se a sua causa desaparece. E a causa disso é se deixar levar por sistemas de crenças rígidos, inquestionáveis, prisões mentais. E então tentar fazer com que o seu sistema de crenças domine outros sistemas de crenças. E sem isso, os poucos não conseguem controlar os muitos. E se pudéssemos simplesmente viver em paz com o fato de que outras pessoas têm maneiras diferentes de ver o mundo e respeitar isso, então talvez a guerra entre crenças dentro da humanidade pudesse terminar e todos nós pudéssemos nos concentrar no que nos afeta, porque enquanto essa divisão para governar está acontecendo, enquanto estamos focados uns nos outros, nos muçulmanos, nos cristãos, nos judeus, então, paralelamente a essa distração, o sistema de controle, que deveria ser uma distopia digital de IA, avança num ritmo acelerado e, no final, tudo se resume à autoidentidade. Vamos nos autoidentificar como seres humanos.
o que é apenas uma breve experiência numa pequena faixa de frequência que chamamos de humano, ou vamos nos auto-identificar como a consciência que realmente somos, porque no fim das contas não se trata apenas de percepção, embora isso também influencie a percepção, mas sim de sequestrar a nossa própria identidade, porque o que eles querem é nos levar a nos identificarmos com o corpo, a raça, a religião, a cor, a faixa de renda, e nos vemos nessa miopia de autoidentidade. E enquanto fazemos isso, o que acontece? Isso nos divide. Mas se pudermos redefinir a nossa autoidentidade e dizer: olha, eu não sou humano, eu estou tendo uma breve experiência humana. O que eu sou eternamente é uma expressão de consciência, uma consciência que está muito, muito além desse mundo, dessa realidade. Se ao menos nos permitíssemos expandir para esse nível de consciência e percepção, e quando isso acontece, e é isso que chamamos de despertar. O que é o despertar? É um despertar da noção programática de si mesmo, da noção programática do mundo, para uma visão panorâmica muito mais ampla de ambos. É isso que chamamos de despertar. É isso que eles querem impedir. Mas eles não podem impedir isso se nós simplesmente abrirmos a nossa mente. Pela minha experiência, para encontrar pessoas para as grandes perguntas, você precisa fazê-las. Você precisa querer buscar as respostas para essas grandes questões. E a maioria das pessoas não faz isso. Eles estão tão presos à miopia da vida cotidiana que grandes questões como quem sou eu ficam sem resposta. O que eu sou? Que realidade é essa? Quem está realmente no comando? Com que objetivo? São grandes questões que cada vez mais pessoas estão fazendo, o que é fantástico. Mas são essas grandes questões que, quando você realmente quer explorá-las, trazem consigo de forma sincrônica as respostas. Isso é lindo em tantos níveis. Você falou sobre esquerda e direita, pelo que eu acredito, assim como todo mundo, não existe esquerda nem direita, mas no topo há um grupo de monstros chamado Fórum Econômico Mundial. São eles que controlam os bancos. Então, controlam tudo. Além do fato de sermos pura consciência, estamos vivendo dentro desse corpo para nos locomover. É uma espécie de oportunidade divina e gloriosa de presenciar o bem contra o mal, ou esse tipo de fenômeno. Quando as pessoas, como você dizem, ficam presas à miopia, aos pequenos detalhes, às minúcias, um dos problemas que vejo é que o ego está no comando. Os humanos, em geral, têm dificuldade em admitir que estão errados, não tem problema. É apenas razoável, as pessoas precisam se dar mais liberdade, mais permissão para errar. Assim você pode ficar parecendo um idiota, eu não consigo imaginar quantas vezes eu já parei um completo idiota. Olha, só você, David, como você disse, você passou pelo ridículo máximo. Kate O'Brien gritando ao vento, dizendo que essas coisas aconteceram com ela pelas mãos das famílias criminosas Clinton, Obama, Bush. Ninguém acreditou nela, então ela teve que continuar falando sem parar até que algo acontecesse. Algo começou a desmoronar e eu acredito que houve uso de armamento oculto contra a humanidade, como feitiços e magia oculta, por exemplo. À medida que as coisas começam a ser desmanteladas, mais luz entra em todos nós, mais poder, mais força, capacidade de sentir a consciência que temos para ouvir pessoas como você, David, que vem falando há tanto tempo, mas finalmente algo está acontecendo, algo está se abrindo nas pessoas. E por isso, mais uma vez, que seu livro é tão importante. Quantas vezes ouvimos falar disso em MK Ultra? Quantas vezes fomos levados a ouvir trechos do livro Mágico de Oz que mostravam a própria Kate sendo abusada?
passando de um presidente para outro, recebendo uma pequena legenda sobre o filme, para depois passar para a próxima pessoa que iria prejudicá-la, repetir isso. Vamos conversar um pouco sobre isso. Algumas das manipulações que eles usavam e ainda usam com meninas como você. O Mágico de Oz foi um programa temático impactante. Quando paramos para pensar nisso e desvendamos os segredos do mágico, dizemos que é apenas um cara manipulando as coisas para se fazer parecer o grande e poderoso Oz, quando na verdade é exatamente isso que esses perpetradores globais estão fazendo para parecerem maiores do que realmente são, manipulando as coisas. Eles controlam todos os meios de comunicação que lhes dão voz, informação, dividindo as pessoas para que não falemos sobre a verdade, não consigamos juntar as peças do quebra-cabeça. Foi absolutamente brilhante a forma como você descreveu as divisões, David. É tão verdade. Quando falamos em união, não significa que precisamos mudar nossas crenças, aceitar uns aos outros e impor as nossas. Quando todos acreditarem, estaremos unidos. É quando temos essas peças únicas que o quadro geral começa a ficar mais nítido. Precisamos reformular o que estamos pensando sobre a divisão. Vejam o que foi feito com os mestres do controle mental. As famílias foram especialmente atacadas. Aquela história de que você usasse essa máscara, a avó ia morrer. Tudo que eles fizeram foi absolutamente horrível. A repetição da doença 19 é a forma mais básica de controle mental. Alguns caíram na armadilha e se jogaram de cabeça, enquanto outros pensaram em liberdade, como se eu nunca tivesse concordado com nada do que eles propuseram. Percebi imediatamente o que estava fazendo. Eu não obedeci. No MK Ultra, máscaras são usadas para impedir que o cérebro receba oxigênio, essencial para o pensamento crítico e analítico. Eles despersonalizam, causam transtornos de identidade, eles abafam as vozes. Então foi assim que eu não cumpri. Aqueles que sabiam o que eu sabia diziam, não cumpra com isso. Aqueles que estavam aderindo ao programa, tinham esse programa gritando em seus ouvidos, não conseguiam nem mesmo ouvir a lógica do que estava sendo dito, e a divisão aconteceu. Quando olhamos para trás, tudo foi feito com amor, era uma preocupação mútua. Quando percebemos isso, dissemos, eles nos enganaram com carinho. Foi isso que nos dividiu. Isso que eles também estão fazendo com a religião. Não é esse o propósito da religião, mas aqui estamos nós brigando por causa de religiões. Existem muitas maneiras diferentes de dividir. Quando reunimos as peças do quebra-cabeças, o resultado é muito poderoso. É como quando eu estava me recuperando do controle mental do MK Ultra. Mark Phillips me disse que eu precisava me curar primeiro para ter algo a oferecer em um relacionamento que não teria nada a ver comigo até que eu estivesse curada. O que foi brilhante. Primeiro, se eu não tivesse me curado antes, eu poderia ter vivido um momento de paixão e ter tido um flashback cruzado para o outro lado e acabado. Foi algo horrível que contaminou o relacionamento, como acontece quando as pessoas não lidam com seus próprios problemas. Elas os trazem para o relacionamento e estragam tudo. Precisamos resolver isso primeiro. Me tornou muito mais forte. Porque quando as pessoas passam por traumas, elas se tornam mais sugestionáveis. Mark não queria que eu fosse como ele. Ele queria que eu fosse como eu mesma. Já tinha problemas suficientes consigo mesmo, sabe? Sem ter que lidar com os dois. Ele queria que eu fosse eu mesma, o que é realmente muito importante. Tínhamos divergências. Havia diferenças, elas eram lindas porque nos fortaleciam quando nos uníamos. Isso proporcionou uma capacidade mais ampla para atingir nosso objetivo de trazer à luz a verdade necessária e pertinente sobre o controle mental. Então, as diferenças nos fortaleceram. Não brigamos por causa dessas diferenças. Estávamos ocupados demais vivendo o propósito da nossa vida. Talvez um de nós aprendesse alguma coisa, geralmente era eu, mas independente disso, nós estávamos aprendendo algo. Era absolutamente lindo. Se pudéssemos fazer isso aqui, agora, seria importante, seria muito importante entender que fomos divididos pela religião. A nossa religião foi infiltrada por Satanás,
ocultismo. Uma pesquisa sobre Hitler e Himmler descobriu que a segunda coisa mais horrível para a mente humana são os traumas de sangue causados por abusos e rituais satânicos. Isso se tornou um tema forte no controle mental. Meu principal programador de controle mental, Tenente Coronel Michael, fundador do templo oculto localizado em bases militares, usava meios satânicos, traumas de sangue e manipulação religiosa horrível para manipular a minha mente. E o meu processo de desprogramação, como Mark me ensinou, consiste em desprogramar. Primeiro ouvi a programação de que eu estava possuída, que eu era má, que eu tinha permitido que esse mal entrasse em mim e que eu tinha que realizar essa atividade satânica ou algo do tipo. Por que me disseram isso? Por que isso simplesmente não aconteceu? Por que fez isso? É porque se trata de programação para controle mental. Quando eu digo aos pregadores que estão obcecados em expulsar demônios e tudo mais, eu digo, não estou pedindo que vocês mudem seu sistema de crenças, estou pedindo que você leve em consideração essa parte importante da equação. Os satanistas usam o controle mental para impedir que as pessoas alcancem a vitória. A escuridão deles não pode se infiltrar em nossa luz, a menos que acreditemos nisso, que a gente permita que aconteça. Eles só têm tanto poder quanto nós lhe damos ou permitimos. É assim que funciona. Podemos analisar todo esse aspecto satânico e a diferença aí presente, perceber. Você mantém a sua diferença, eu vou ficar com a minha, eu conheço essa verdade. Temos uma poderosa combinação de informações que está nos permitindo ter uma visão mais ampla. O mesmo acontece com David, que fala há anos sobre os alienígenas, lagartos e a importância das informações que ele conseguiu trazer à tona. E essa nunca foi a minha experiência com George Bush, pai. Ele criou uma ilusão, criou um dispositivo holográfico. Ele é o programador de controle mental. Eu ouvi a voz, eu sei exatamente como foi organizado, o que estava sendo feito, por que esse tema, porque essa foi usada. Isso ocorre porque é o medo mais primitivo da mente humana. Temos medo de répteis. Está até na Bíblia. Temos uma mistura do tema religioso alienígena com a serpente. Ali temos o réptil. O mal que está ali, independente de como todas essas percepções são manipuladas. O fato é que o controle mental estava sendo usado com esse tema para nos fazer sentir impotentes, como se não houvesse nada que pudéssemos fazer. Isso está além do nosso alcance. Tudo isso está ao nosso alcance. Quando nos lembramos que temos todo o poder, temos a verdade, precisamos saber a verdade, conhecer toda a verdade completa, todos os seus níveis, todas as suas dimensões, todas as suas vertentes. Então as pessoas dizem, bem, David, diz isso porque você diz aquilo. E se nós dois estivermos certos? E se isso for apenas parte de uma estratégia para unir as diferenças, para que todos possamos enxergar um panorama mais amplo e reconhecer a verdade? Todo o poder está nas mãos de todos, não temos nada a temer, não precisamos mais ser manipulados. Nós removemos essa cortina, revelamos a manipulação que nos afetou a todos. Isso não pode mais acontecer. Quando conhecemos a verdade, estamos livres. Foi incrível, você está arrasando, eu amo isso. Antes de voltarmos a falar de David, vamos abordar o mesmo roteiro, as mesmas famílias com linhagens sanguíneas ancestrais, mesmas pessoas desprezíveis, ainda não morreram, vamos retornar. O que está acontecendo com o caso da morte a sangue frio de Charlie? Quem faz parte desse conselho, vai em frente. Vamos falar sobre quem é, além de ser horrivelmente feio. Isso é horrível, maligno. O que ele fez? Ele se formou, além de Anton Lee, e absorveu todas as influências satânicas alemãs, criando uma forma poderosa de controle mental. Ele até escreveu um livro sobre isso. Ele foi para a divisão de guerra psicológica. Ele estudou lá como manipular mentes. Ele escreveu um livro sobre o assunto, guerra mental.
Foi escrito em 1980 com a colaboração de um mentor, parceiro da General Valerie. Esse general, eu acho que todos precisam pesquisar isso por si mesmos. Eu estava pesquisando sobre o ponto de virada nos Estados Unidos, a infiltração, tinha ter sido infiltrado, o que estava acontecendo, porque Charlie Kirk perdeu a vida. Então, afinal, do que se trata? Havia muita guerra psicológica envolvida nisso. Toda uma geração de jovens conservadores ficou traumatizada ao ver que aquela era a foto de Kennedy que lhes pertencia. Foi o trauma deles. Por que isso foi feito? Quando eu olhei, eu vi o general Valerie no conselho da Turning Point USA como conselheira, porque alguém tão satanicamente enraizado e absolutamente ligado ao controle mental estaria no conselho de uma organização como a Turning Point USA. O que isso se encaixa no quebra-cabeça da morte de Charlie Kirk? É um mal que merece ser encarado de outra forma, algo que precisa ser analisado. Todas essas pequenas peças precisamos examinar para entender o que está acontecendo no mundo, para que possamos impedir que isso aconteça. Podemos impedir que a história se repita, para que não tenhamos outro trauma nacional e global, com outro líder sendo baleado diante de nós. Não precisamos mais desse tipo de influência traumática. Mesmo quando as pessoas se dão conta disso e percebem, precisamos nos unir para impedir que isso aconteça, evoluir como humanidade, para que isso aconteça. No fim das contas, precisamos de todas as peças da verdade, entender que compartilhamos esse planeta com uma força de energia negativa, sombria. Eles não gostam de nós, não são como nós, não importa como os chamemos, não tem mais o direito de se intrometer em nossa mente brilhante, em nossas vidas. David, eu acho que o Turning Point USA é definitivamente o culto global por trás disso. Eu acho que é uma operação extraordinariamente manipuladora e pode ser que Charlie Kirk não estivesse mais cooperando com o rumo que as coisas estavam tomando e com os pontos de vista sobre vários assuntos. E por isso ele foi afastado. Mas eu acho que também, é muito instrutivo. Kate mencionou isso há alguns minutos, sobre o trauma ser algo que torna as pessoas sugestionáveis. Voltamos ao tema que eu mencionei anteriormente, o controle mental sendo aplicado às massas de maneira muito semelhante à aplicada aos indivíduos. E se você traumatizar uma criança ou alguém que você está visando para controle mental, então os compartimentos começam a se formar, os altares começam a se formar e você tem essa mente fragmentada, despedaçada para programar com o que você quiser que ela faça. E basta olhar para o mundo. Observe o mundo, ano após ano. Existem inúmeras maneiras pelas quais a população mundial está sendo traumatizada. E você sabe, como a Kate disse, qualquer pessoa que acreditasse no Turning Point USA ou em Charlie Kirk teria passado por um trauma tremendo como resultado do que aconteceu com ele e, portanto, se torna sugestionável. Portanto, a população torna-se sugestionável quando se tem uma primeira guerra, uma segunda guerra, os horrores do que aconteceu em Gaza desde 7 de outubro. Todos esses traumas tornam as pessoas sugestionáveis. E você sabe que eu falei sobre 2 técnicas de controle mental e percepção que
Eu apelidei na década de 90 de problema, reação e solução. Andar na ponta dos pés totalitário. Mas a solução para o problema é o controle da mente. É fazer com que algo aconteça, algo traumático de forma extremamente avassaladora. A população está reagindo ao problema de uma forma que demonstra perturbação emocional ou medo. E então, aqueles que criaram o problema secretamente culpam outra pessoa por isso, provocam essa reação emocional de trauma e, em seguida, oferecem abertamente as soluções para os problemas que criaram secretamente. E sempre que você vê as respostas ou as soluções para os problemas, são sempre as mesmas, indo na mesma direção. A centralização do poder global e a censura excessiva são exatamente a direção para a qual estamos sendo levados. E se você observar o satanismo, basicamente verá que ele inverte tudo. É uma inversão da vida. É interessante notar que a palavra evil, mal, está escrita ao contrário, pois é uma inversão de life, vida, como deveria ser na realidade. E assim você vê inversões por toda parte. E a grande inversão que eu já mencionei, bilhões de pessoas sendo manipuladas e dirigidas por um punhado de indivíduos. Como isso é possível? Sabe, a tirania, seja na forma de fascismo, comunismo ou qualquer outra coisa, nunca é imposta por fascistas, comunistas e tiranos, porque nunca há fascistas ou tiranos em número suficiente. A tirania surge quando a grande maioria da população se submete à tirania. E existem 3 tipos de pessoas no mundo básicos relacionados a isso. Um deles é o primeiro grupo que simplesmente faz o que a autoridade manda sem questionar. Muitas vezes porque acredita de forma bizarra, considerando as evidências, que a autoridade sabe o que é melhor e é benevolente e não faria nada para nos prejudicar. Olha para nós. O segundo grupo é aquele que não quer fazer o que a autoridade manda, mas tem pavor de não fazer, tem pavor de não obedecer, porque teme as consequências da desobediência. Esses 2 grupos estiveram por trás da imposição de todas as tiranias da história, absolutamente todas, porque sem eles, os tiranos não podem governar, pois não há o suficiente deles. E depois temos o grupo número 3, que está ficando maior. Aleluia! E esse é o grupo que é suficientemente bem informado, esperto, que tenha autoconfiança e o respeito próprio necessários para garantir que esteja bem informado. E consegue entender por que a autoridade lhes diz para fazer o que quer que seja naquele momento. E os motivos para isso. E diz, eu consigo ver o que você está fazendo, porque você quer que eu faça isso, mas eu não vou obedecer. Eu não vou fazer o que você quer que eu faça, porque eu consigo ver por que você quer que eu faça. E esse grupo pôs fim a todas as tiranias da história. Geralmente começa em pequenos grupos. E então vai crescendo gradualmente. Depois surge um segundo grupo que não quer participar, mas tem medo de não fazê-lo. Muitos começam a se juntar a esse grupo e, eventualmente, o número de pessoas chega ao ponto em que a tirania é derrubada. E então a sequência recomeça ao que parece, mas é entregar o seu poder à autoridade por qualquer motivo. Medo, receio de não ceder, essa é a base de como isso é feito.
E se não fizermos isso, eliminando a causa do problema, então não será possível resolvê-lo. E os poucos não conseguem controlar os muitos. E se você analisar o que se conhece da história da humanidade, verá que ainda há muito mais para aprender sobre história. Você está diante de um tema comum, onde poucos sempre controlaram muitos. Por quê? Devido aos mesmos estados psicológicos que eu acabei de descrever. E se quisermos finalmente acabar com isso, nós precisamos parar de compactuar com a nossa própria escravidão. E novamente, o que acontece quando você redefine a sua autoidentidade de eu sou um ser humano, eu tenho 70 anos, e é isso? Ou eu estou sujeito a algum Deus julgador? Bom, qualquer uma em que eu acredite. Então você vê o mundo de uma certa maneira, vê a autoridade de uma certa maneira, mas quando você percebe que todos nós somos consciência, somos expressões eternas da consciência, que estão, na verdade, explorando o infinito, a eternidade, em toda a sua infinita possibilidade, você perde algo muito profundo. Você perde o medo. Você perde o medo de dizer o que acredita ser certo e de fazer o que acredita ser certo. E muitas pessoas gostariam de se comportar de outra maneira, eles gostariam de reagir de outra forma, mas têm medo de fazê-lo. Quando você começa a entender a natureza do verdadeiro olho, esse medo se dissipa e eventualmente desaparece. Faça aquilo que você acredita ser certo. Você diz aquilo que acredita ser correto. As consequências virão por si mesmas. Eu sou uma expressão da consciência infinita explorando a eternidade para sempre. Então não importa da maneira que você pensa. Não. Que lindo, David, tão profundo, há tantas informações valiosas. Sei que a equipe de marketing que me apoia vai processar muita informação e divulgá-la rapidamente, porque às vezes é muita coisa para absorver. Quando recebemos tudo em pequenas doses, é muito profundo. Por falar em profundidade, vocês dois são profundos. Você é tão amado, tão valorizado por suas informações. Mais uma vez, vocês terem se mantido firmes. Tivemos muitos visitantes ocasionais durante a doença 19, agora temos pessoas que pegam minhas informações, as suas, as da Kate, e as divulgam como se fosse delas. Conseguem seguidores e dinheiro, a informação está se espalhando. Então eu queria dizer que já fiz isso pela 6ª vez consecutiva. Reunimos palestrantes incríveis. David Icke, é uma alegria, uma honra tê-lo conosco esse ano na conferência, que acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2026, em Eastbourne e East Sussex. Só quero mencionar os outros palestrantes incríveis e maravilhosos que estarão lá. Pessoas profundas, se eu conseguir me recompor aqui. Vamos analisar também as caixas de som. Ali está o homem. Veja o que eu escrevi aqui. David não sussurra a verdade, ele a detona. Que tal? Olha como você está bonito. Eu amo isso. Essa imagem deve ser enganosa. É ótima, sua mente é uma arma, sua pesquisa causa um impacto profundo, a sua voz é um catalisador para o despertar em escala global. É verdade. Billy Carson, adoro esse homem. Sou muito fã. Ele conheceu a Kate no último evento que tivemos. Ele é um ótimo pesquisador e inovador. Ele é totalmente focado no potencial humano. Trabalhou bastante nas tábuas de esmeralda dos Anunnaki, em todo tipo de coisa. Aí está a nossa garota, Kate O'Brien. Há mais de 3 décadas compartilha suas experiências pessoais com MK Ultra. Se houvesse uma a ser considerada como sobrevivente, essa pessoa seria a grande Kate O'Brien. Aqui temos Pravin Mohan, eu amo ele, acabei de voltar da Tailândia com ele. Ele está revelando os segredos, tecnologias ocultas dos templos de todo o mundo. Tecnologia oculta dos Vimanas estavam apenas na Índia, no Camboja, na Tailândia. Pravin Mohan, meu amigo, belo monge hindu.
Esse homem foi sequestrado pelos militares americanos a caminho da Lua em 10 minutos. Você acha que não é possível? Acorde, raio de sol. A NASA mentiu para você. Esse homem também já esteve em Marte. Isso também é possível. Elon Musk precisa se mexer porque ele sabe que Marte está cheia de militares do mundo todo. Nick Allen, a comunicadora angelical, a médium espiritual, a bela mulher que traz um aspecto espiritual aos informantes espirituais galácticos. Ela também vai estar lá. Max Lohan, essa mulher nasceu numa família de diplomata dos Estados Unidos, vítima de tráfico humano, viu toneladas de pequenos sendo traficados, drogados com adreno e perderam a vida. Max Lohan estará lá novamente no palco. JP, o militar, ele está em serviço ativo nos Estados Unidos, ele está participando de missões com o governo americano e as forças armadas americanas em todo o mundo. Ele já esteve em Marte, na Lua, onde existem bases militares. Ele também já esteve numa lua chamada Ganímedes, onde existe uma base militar e um porto espacial. Uma das luas de Júpiter. Não é maquiagem, essa é a sua realidade. Cara Anderson, adoro esse cara. Ele fala sobre a Tartária, a grande reinicialização da humanidade. A humanidade foi reiniciada, houve genocídio de bilhões, houve o que você acha que são as catacumbas. Como é que se coloca 4 milhões de crânios ali embaixo? Temos que pensar nessas coisas. Guy Anderson. Aqui eu, Dani, também estarei lá. Também trarei minhas próprias informações. Conexão terá seus detalhes divulgados aqui embaixo. Você quer ver Kate O'Brien e David Icke na mesma sala respondendo a perguntas? É aí que precisa estar. Essa é uma seleção fantástica, Dani. Que elenco fantástico. Eu estou tão animada. É fantástico. Isso vai ser maravilhoso. Eu tenho pesquisado, continuo pesquisando todos esses assuntos. Você fala sobre todos eles. Tartária. Então, haverá muitas conversas ótimas entre essas pessoas. Tenho certeza de que eu ficarei fascinado para ver o que elas têm a dizer. Estou tão animada, David. Kate, eu sei que você precisa ir, mas, David, precisamos conversar sobre os Iconic, sobre o filme que você vai lançar. Kate, vamos te contar sobre nossas compras. Te amo, meu anjo. Bom que você esteve aqui com o David. Maravilhoso, também te amo. Te amo, David. Eu também te amo. Nos vemos em setembro. Mal posso esperar. Bye, bye. A grande Kate O'Brien, meu Deus. Ela é uma lenda. Eu a amo muito. Você sabia que no meu último encontro dos espirituais galácticos aconteceu na Carolina do Norte, em setembro do ano passado? Há apenas algumas semanas eu fiz questão de que minha esposa, Kate, ficasse no mesmo andar que eu. A gente se conhece há um tempo, somos próximos e ela é a menininha mais alegre saltitando pelos corredores sem se preocupar nem um pouco com a sua segurança, porque está vivendo o amor para o qual veio. Ela é uma das pessoas mais visadas do planeta devido ao seu trabalho de campo, denunciando todos os bastardos monstruosos, satânicos. No entanto, ela é simplesmente um anjo pacífico e belo. Ela é simplesmente incrível. Mais do que qualquer outra coisa, ela é a prova viva de que você pode passar por esses horrores e sair do outro lado. E eu acho que comigo é a mesma coisa. Na verdade, eu sou como ela. Eu não exponho essas pessoas com ódio e vingança, mas as exponho para que o que elas estão fazendo chegue ao fim. Mas se você fizer isso com vingança e ódio, essa mesma energia se soma ao campo energético. Então, eu não odeio ninguém, eu não odeio todas essas pessoas que estão fazendo o que estão fazendo, eu só quero impedir que eles façam isso. É uma abordagem muito diferente. A Kate, ela tem todo o direito de odiar pessoas que fizeram o que fizeram com ela,
mas ela não odeia. Mas ela os expõe, isso que nós dois estamos tentando fazer. Tão bonito. Compartilhe conosco, para aqueles que não sabem, seus lindos filhos Garrett, Jamie e o filme que vocês lançarão em breve. Bom, nós temos um evento no sábado à noite, onde várias pessoas envolvidas no filme que contribuíram vão discutir o assunto. É um filme chamado Beneath the Surface, sob a superfície. Se trata de satanismo, controle mental, aliciamento de pequenos. Eu vi o filme em sua versão final. É absolutamente fantástico. E entra em áreas muito profundas. Lá no fundo da Toca do Coelho. E vai estar disponível gratuitamente no iconic.com durante 2 dias, nos dias 12 e 13 de janeiro. Nós fizemos isso em conjunto com pessoas na Holanda também. E vai haver uma estreia na Holanda durante o fim de semana. É um assunto que as pessoas realmente não querem encarar, porque é horrível demais. Mas o filme é brilhantemente feito e realmente vai expor a dimensão do que está acontecendo. Porque essa é uma das coisas que quando eu conheci Kate O'Brien em 96, em Denver, Colorado, eu li o livro dela, eu comecei a pesquisar todo esse assunto de controle mental e eu continuei depois da virada do milênio, focando apenas nas técnicas, em como isso era feito. E como eu disse, quando você percebe quais são as técnicas, você vê que elas estão sendo usadas na população em geral. Bom, o que acontece é que quando as pessoas ouvem falar disso, a primeira coisa que elas dizem é que é fantástico demais. Isso não pode ser verdade. Bom, isso não só é verdade e precisa ser levado em consideração, como também é algo de escala imensa. Por exemplo, uma expressão disso: abuso de pequenos, satanismo. É o caso Epstein. E há certos momentos em que, mesmo sendo global e vasto, é absolutamente uma característica fundamental de todo esse culto global. O fato é que esse culto controla o nível político e controla o nível da mídia. Isso significa que as tentativas de encobrir o que realmente está acontecendo podem ser extremamente eficazes, mas de vez em quando algo vem à tona e o que se vê não é a totalidade da rede global satânica de abuso de pequenos e pedo. Você vê um aspecto disso vindo à tona e sabe que eles frequentemente tentam isolá-lo e dizer: ah, não, isso é apenas um homem ou um grupo desonesto, quando na verdade faz parte de uma operação global. Então você tem a situação de Epstein, que se conecta totalmente com Trump. Você não chega aos extremos que ele chegou para impedir a divulgação completa dos arquivos de Epstein, se não tem nada a esconder, de forma bastante descarada. Epstein chamava Trump de seu melhor amigo por 10 anos, pelo menos 10 anos. Então Trump sabia o que estava acontecendo. E depois temos na Grã-Bretanha a situação do Jimmy Savile. Essa citação da BBC se refere a uma artista que na década de 60 ganhou destaque como a nova geração do que eles chamam de disc jockeys. E depois que ele morreu em 2011, tudo isso
surgiu por causa do que ele estava fazendo. Eu diria que tudo veio à tona. Nem tudo foi divulgado. Seus níveis históricos de pedo vieram à tona. E um pouco do seu satanismo. Mas o que não veio à tona é que Jimmy Savile era um aliciador de pequenos para os ricos e famosos. Isso se torna extraordinariamente relevante, porque a partir de um livro que eu publiquei em 97, 98, chamado O Maior Segredo, eu comecei a encontrar cada vez mais evidências do envolvimento de Savile, e parte delas veio de uma senhora que foi amiga íntima da princesa Diana por 9 anos, antes delas finalmente se desentenderem. Isso foi reconhecido como tal pela grande mídia. E ela me disse que ainda tem uma daquelas gravações de áudio reais do que ela disse. Ela me contou sobre o contexto e sobre o quão terrivelmente Diana foi tratada pela família real. Basicamente, ela era a matriz deles, e depois de gerar os herdeiros, ela foi descartada e eventualmente perdeu a vida. Parte disso se deve à descrição que ela fez do envolvimento de Jimmy Savile com a família real. Ele era um amigo próximo do príncipe Philip, até que eventualmente se desentenderam, e também era um amigo próximo do então rei Charles. O príncipe Charles até o fim da vida de Sabu, ou Seville, não sei. Então você percebe isso nas próprias palavras de Seville, que ele foi introduzido no círculo íntimo da família real britânica na década de 60 por Lord Mountbatten. Lord Mountbatten era um pedo conhecido. Existem documentos que vieram à tona por parte do FBI que falam sobre ele nesse sentido. Mas existem muitas outras fontes também. Então, esse disc jockey que tocava discos no rádio e apresentava programas de entretenimento da BBC, ele foi integrado ao círculo íntimo da família real britânica na década de 60 e basicamente permaneceu lá até pouco antes do fim da sua vida. E a princesa Diana descreveu para uma amiga que, por sua vez, me descreveu como Savile foi trazido por Charles como mediador entre ele e Diana, quando o casamento deles estava em crise. É claro, ele continuou com essa história da Camilla Parker, agora a rainha das citações durante todo o relacionamento com a Diana, porque aquilo era uma operação genética e nada tinha a ver com amor. Então surgiu a história sobre Savile, que foi num programa da ITV, cerca de um ano depois da morte dele, sobre a pedo dele. Algo que uma amiga da Diana já tinha me contado muito antes, sobre o que ele estava envolvido. E claro, infelizmente, ela não quis falar sobre isso publicamente. Então, eu fiquei sem saber o que fazer. Mas não que eles fossem acreditar em mim de qualquer forma. Todos pensaram que eu estava louco, mas no fim das contas acabou saindo. Então, por que esse cara, um pedo, satanista, aliciador de pequenos para ricos e famosos, incluindo pessoas como Ted Hatt,
O ex-primeiro-ministro britânico que eu mencionei em O Maior Segredo, como um pé do satânico está no círculo íntimo da família real britânica. O trecho foi lido para ele em 98, quando o livro foi publicado por um jornalista, e Heath simplesmente disse: David, deve estar louco, isso foi tudo. Ele poderia ter me processado, proibido o livro de circulação, mas isso significaria ir ao tribunal e essas coisas terem que ser apresentadas. E claro, 17 anos depois da publicação desse livro, a polícia de Wiltshire fez uma investigação e decidiu que, se Heath estivesse vivo, haveria provas suficientes para interrogá-lo. Bom, as pessoas com quem conversei ao longo dos anos, meu Deus, há provas suficientes, mas a questão é, quando todo o caso Savile veio à tona, onde a mídia estava indo, até a família real britânica, para perguntar o que esse sujeito estava fazendo no círculo íntimo de vocês todos, esses anos. Vocês não vão se explicar? Isso nunca foi feito. Estava tudo encoberto. E então, esse filme, por baixo da superfície, está revelando uma verdade profunda sobre como essa rede funciona e quem, em última instância, a orquestra. É um filme fantástico. Isso é muito importante. Como você disse, você ouviu relatos em primeira mão, testemunhos que chegaram aos seus ouvidos, e esses são os melhores, são os mesmos. Isso é importante porque há muitas pessoas que constroem carreiras divulgando histórias que ouviram, mas o fato de você ter recebido esse tipo de conhecimento, eu queria abordar algumas coisas que você disse, porque com Epstein, então, ninguém costuma falar sobre o que ele realmente era como indivíduo, mas por acaso isso acontece muito comigo na minha vida. Conheço alguém que se casou com um membro dessa família, Kevin Ian Maxwell, irmão de Gillian. O nome dela se pronuncia Gillian, não Gislane. Gillian. Então Gillian levou Jeffrey para jantar e se encontrou com membros da família, seus irmãos, etc. Eles chegaram muito atrasados. Minha amiga disse que foi o jantar mais constrangedor que ela já teve, porque aquele maldito Epstein ficou sussurrando no ouvido de Gillian o tempo todo e olhando diretamente para ela. Ela disse que era tão estranho que lhe dava arrepios. Então esse é um relato de uma espécie de criatura doentia, bestial. É claro, chegamos a entender o que você sabe, quem ele era, porque ainda não veio tudo à tona, porque obviamente há pessoas lá que não querem que as suas informações, seus nomes sejam divulgados. Você também mencionou Savile. Entrevistei uma linda mulher recentemente, o nome dela é Rebecca Barron. Ela apareceu no meu canal e me disse que foi escolhida. Sabemos que nem todos os maçons são maus, sabemos disso, mas um grupo maçônico que vinha à casa dela para eles a escolheram, a levaram, a manipularam. A MK alterou, fez coisas horríveis com ela. Uma das coisas que aconteceu, quando entraram, havia 5 animais, gatos, cachorro, todos tiveram suas gargantas cortadas na frente dela. Então, essa menina de 5 anos, enfim, que fizeram com pequenos de lá, que fazem com pequenos, é horrendo. Então, Rebecca Barron testemunhou o abate desses animais na sua frente. Aos 5 anos de idade, ela é levada para o apartamento de Jimmy Savile e ele a usa. Quando ele termina, volta para o quarto vestindo uma túnica satânica, ele fica de pé sobre ela e diz: você matou aqueles animais. É exatamente isso que esses psicopatas fazem para quebrar o espírito dos pequenos. E eu acredito em Rebeca. Esse é um relato em primeira mão do nível de depravação daquele monstro Savile. Uma das piores histórias que eu vi sobre ele foi a de uma das suas vítimas. Não temos certeza, pois aparentemente era necrófilo. Então, essa senhora me contou sobre isso, sobre a sua necrofilia. Horrível. Uma das suas vítimas era uma pessoa que usava um olho de vidro. Ele pegou aquele olho e o transformou num anel. Existe outro nível de disfunção, crueldade inimaginável.
É por isso que essas coisas vieram à tona. Lembro de quando as informações começaram a surgir, o que foi ótimo. Você se lembra que, mesmo depois de todas as informações virem à tona, ele não foi responsabilizado? Esse é outro ponto, porque é muito claro que a polícia sabia o que ele estava fazendo. Eles sabiam da pedra dele. Se a polícia sabia, então a divisão especial sabia. Então a operação policial que protegia a família real também sabia. Você quer dizer que nunca foi mencionado a família real, o que ele era? É claro que eles sabiam. Essas famílias com linhagem real, há muito mais para saber sobre a relevância da linhagem sanguínea e a genética, o software genético, digamos assim, que é transmitido através dessas linhagens sanguíneas. E você pensaria que a polícia estaria perguntando o que estava acontecendo, dizendo à família real: vocês não deveriam ter nada a ver com esse cara. Mas claramente isso não aconteceu. Não houve nenhuma providência. Então você tinha esse círculo íntimo da família real infestado por esse homem. E novamente, onde estão as perguntas sobre por que as pessoas acobertaram tanto, por tanto tempo? Você também mencionou Camila Parker Bowles e Charles, cujos sobrenomes eu esqueci, não é importante, mas o que é importante para mim é que na minha primeira carreira eu era auxiliar de berçário, eu tive muita sorte porque trabalhava, considero muita sorte, num ambiente aristocrático. Estava trabalhando, eu não era uma babá da realeza, eu estava a um passo atrás, eu estava trabalhando para essa família maravilhosa, eu os amei, pessoas maravilhosas, eu me diverti muito, cuidei do bebê deles 6 meses, até pouco mais de 1 ano. Foi um ótimo momento, me dei muito bem com eles, não teve nada a ver com isso. Eu só estava sendo eu mesma e as pessoas ou aceitam ou rejeitam. Não tem interesse nisso. Enfim, eu me diverti muito com eles. Certa vez eu estava na cozinha preparando as mamadeiras dos bebês. O marido e a esposa estão sentados e o Daily Mail chega. Isso foi na década de 90. Na década de 90, ele é colocado em cima da mesa, o jornal, e o pai, o homem, meu chefe. O pai diz: meu Deus, meu Deus. E a esposa dele respondeu: o quê? Ele diz: olha, meu Deus. E eu fiquei pensando: meu Deus, o que está acontecendo? E a manchete era: Charles está tendo um caso com Camila. Já tínhamos ouvido falar disso, mas lá estava como manchete: esse homem para quem eu trabalhava, ele bateu com a mão na mesa, ele disse: não acredito, saiu. Eu fiquei tipo: meu Deus, estou completamente envolvida nessa confusão. Então isso é verdade? Ele responde: sim, Dani, é verdade. Eu disse: como você sabe? Estamos nos círculos da realeza, é claro que sabemos. E eu disse: por que você está me contando isso? E aí o pai disse: quem vai acreditar em você, Dani? Você é babá. Exatamente. Eu conheci a princesa Diana. Eu fui apresentador do primeiro programa matinal de televisão da Grã-Bretanha, chama-se Hora do Café da Manhã. No início dos anos 80, eu acho que em 1982 começou algo por volta dessa época. Foi um grande acontecimento, porque antes disso, a televisão só começava no meio da manhã. A televisão matinal era uma novidade absoluta. Então, houve uma visita real da princesa Diana e eu fui apresentado a ela. Para começar, fiquei surpreso com a altura dela. Mas eu não estava interessado em nada disso na época. Era apenas um apresentador de televisão. Olhei nos olhos dela, eu vi terror absoluto. E isso me pegou de surpresa. Eu pensei: o que é tudo isso? Muito tempo depois eu descobri do que se tratava. Pela forma como ela estava sendo tratada na família real. Aliás, para quem nunca ouviu falar de necrofilia, significa
Enfim, é por isso que Jimmy Savile costumava trabalhar como porteiro voluntário no hospital principal, porque isso lhe dava acesso ao necrotério. Esse é o nível de depravação de que estamos falando. E uma das coisas mais difíceis de transmitir ao longo dos anos tem sido o nível de maldade com que estamos lidando, porque as pessoas que não interagem com esse nível de maldade no dia a dia acabam pensando com base em sua própria experiência que ela não pode existir, mas ela existe. A razão pela qual as pessoas pensam que isso não existe é porque elas não têm essa psicopatia doentia e insana que vive dentro desses monstros. Eles são inversão, a inversão encarnada daquilo que é o oposto do amor. As pessoas dizem, não acredito. Você jamais conseguiria imaginar o horror que essas pessoas cometem, mas é muito difícil. Fizemos um ótimo trabalho hoje ao abordar e ancorar a realidade do mundo em que vivemos, porque é a hora de não fugirmos dele. Chegou a hora de encarar a realidade. Eu penso que uma grande parcela da humanidade conseguirá se safar sem realmente compreender a profundidade do mal com o qual estamos lidando. Mas muitos de nós estamos na linha de frente. Você como uma figura importante e nos dedicamos a expor tudo com evidências, com provas físicas, com recibos e etc. Que você diria que o motiva David Icke a passar 16 horas por dia escrevendo livros? De onde vem isso? Qual é o objetivo final? Em primeiro lugar, você começa a entender como o mundo poderia ser, porque é simplesmente uma questão de percepção. Podemos discutir e brigar uns com os outros, podemos fazer uma escolha diferente, viver em harmonia, respeitando o direito de cada um. É apenas uma questão de escolha. Você sabe como o mundo poderia ser, você sabe como o mundo poderia ser se parássemos de nos identificar como seres humanos e nos identificar apenas como um corpo humano, que é um veículo, e começamos a nos identificar como a consciência que está tendo a experiência do nível eterno de consciência. Seria um mundo extraordinariamente diferente. Mas também você se sente motivado pelo fato de que quanto mais descobre sobre o que está acontecendo e para onde isso está planejado, mais urgentemente você busca alertar as pessoas sobre isso. Continuarei fazendo isso até o dia em que eu morrer, o que não acontecerá em breve. Tenho muita coisa para fazer e não lhes darei essa satisfação. Mas a motivação vem simplesmente do desejo de fazer a diferença para que o que está acontecendo não continue acontecendo. Eu acho que você mencionou, quando a Kate estava aqui, sobre pessoas que chegam e alegam ter informações que não pesquisaram, mas que pegaram de outras pessoas, afirmam ser suas e tudo mais. Durante esses 36 anos, como já é agora, em que eu tenho feito isso, eu vi muitas pessoas irem e virem. Elas foram a sensação do momento nessa área por um curto período, talvez às vezes um pouco mais, e então desaparecem. E dizem coisas como, eu não aguento mais, ou eu estou sofrendo abusos, ou algo assim, vou passar mais tempo com a minha família, como dizem os políticos. E eu consigo entender por que fazem isso, porque não estão totalmente comprometidos. Mas quando você está totalmente comprometido, é muito difícil compreender que você pode ter, pelo menos, alguma noção dos horrores que estão acontecendo e simplesmente se afastar disso. Eu não entendo. Quando eu percebi o que estava acontecendo no início dos anos 90, não havia absolutamente nenhuma maneira de me afastar. Não importava a escala do ridículo ou do abuso, porque se você se afastasse, deixaria tudo continuar sem contestação.
E o que aconteceu, claro, agora, é que muitas pessoas começaram a despertar para um mundo diferente, como resultado da doença 19. É uma farsa, mas o que eu estou descobrindo, não sei se você concorda, mas tenho quase certeza que concordará, é que quando eu falo sobre coisas realmente absurdas, quando eu falava sobre isso, na época, você recebia ridicularização, risadas instantâneas. Mas o que eu estou descobrindo agora é que são as coisas absurdas que despertam maior interesse, que as pessoas estão começando a romper essa barreira do senso de normalidade programado e a perceber que, na verdade, o mundo não é apenas um pouco diferente do que pensavam, é completamente diferente do que pensavam. E sabe do que eu estou falando no roteiro? É uma escala de controle humano que vai muito além de Donald Trump e pessoas assim. Eles são apenas o nível do jogo do esquilo. A verdadeira escala do controle humano é vasta e atinge outras dimensões da realidade. E forças não humanas e entidades não humanas. Mas o que você descobre é que quanto mais você vê a escala e o panorama do controle humano, mais você encontra as respostas. Porque se você só enxerga isso no nível político, o que acontece com muita gente, e eu digo que houve um sequestro da mídia alternativa desde a doença 19, o que a fez regredir a focar apenas no nível político, e Trump tem sido um ótimo exemplo disso. Mas se você enxerga apenas nesse nível, onde estão as respostas? Votar em Trump? Ah, não, ele está fazendo o que prometeu. Vamos votar no democrata dessa vez. E aí você descobre, mas eles estão basicamente fazendo a mesma coisa. Então, como eu me livro do partido B, você tem que votar no partido A de novo. E o ciclo se repete, girando, 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 girando. Enquanto eles seguem em direção a uma distopia cada vez maior. Então, você não vai encontrar respostas na miopia, porque é a miopia. Você vai encontrar respostas na origem dela, na escala, na natureza do controle humano, além do óbvio nível político. É aí que você vai encontrar as respostas de como derrubar esse castelo de cartas, porque é um castelo de cartas. E quem o sustenta somos nós. Isso é muito verdade. Existe um meme, uma imagem de todos esses mestres monstruosos sentados em seus ternos pretos que parecem os antigos decrépitos Rothschilds, olhando para o tabuleiro de xadrez com as peças, mas o que o sustenta são homens curvados de costas. É uma imagem muito poderosa que muitas pessoas já viram e isso é perfeito. Isso vale por 1 bilhão de palavras. Você mencionou antes que nos dizem que existem 8 bilhões de pessoas. Eu não acredito nisso, porque eu não acredito em nada do que nos dizem. Não acredito em nada do que a NASA diz ou divulga. E tantas coisas foram acobertadas ao longo desses anos. Eu poderia continuar... Exatamente, eu poderia ficar mais 16 horas conversando com você, porque tem muito o que falar. Eu queria falar sobre transgenerismo. Bom, eu estou realmente ansioso por setembro, pelo evento, mas agora que você listou os palestrantes, será algo que dará às pessoas essa visão panorâmica que eventualmente se encaixa.
A razão pela qual eu escrevi o roteiro e o chamei de roteiro é porque eu estava vendo as pessoas despertando para esses diferentes aspectos do panorama, do controle. E eu só queria dizer, na verdade, o que você está despertando, o que você está descobrindo ao despertar, o que você está descobrindo agora, estão todos conectados nessa tapeçaria de controle. Uma tapeçaria de controle que podemos desvendar se entendermos como ela funciona. Obrigado por dizer isso, por perceber isso cada vez que realizo a minha conferência. Eu seleciono cuidadosamente os temas, sua orientação é sempre orientação divina, coisas incríveis acontecem. Nas últimas conferências, tivemos naves espaciais literalmente chegando num horário específico, como havíamos previsto, além de naves militares, tivemos um TR-3B, a nave triangular, tivemos um TR-9 sobrevoando a Espanha, TR-3B militar muito mais avançado, uma máquina antigravidade de engenharia reversa, simplesmente inacreditável. Em conjunto com alguns extraterrestres ou seres na Lua, existem humanos por toda essa galáxia. Isso é uma realidade, como você disse, as pessoas estão se conectando cada vez mais. Temos consciência de nós mesmos. Viemos aqui para trabalhar das 9 às 17, chegar às 70 e morrer. O programa Tecnologia de Voz para o Crânio, você vai morrer aos 72. Meu Deus! É tudo besteira, sabemos disso. Então é simplesmente fantástico saber que você está aqui. Vou me gabar um pouquinho. David Icke está no meu canal. Estou muito animada. Meus pais vão ver isso. Eles vão dizer, meu Deus, ele acabou de falar besteira. Estou tão animada. David, na vida você simplesmente tem que ser quem você é. Não sei porque as pessoas tentam se apresentar. Outro dia alguém me disse, você precisa usar terno, paletó e gravata. Não há tempo para dramas, especulações e fingimento, não há necessidade. Eu vejo com frequência pessoas que entram na mídia alternativa desde a doença 19, eles atuam, eles fazem um show, é como uma atuação, e se você as encontrar em particular, elas não são a imagem que projetam quando estão atuando. Não há necessidade de atuar. Não há de se vestir de forma extravagante. Vamos apenas comunicar as informações que as pessoas precisam ouvir. É isso. É isso que temos que fazer. É como na televisão, as pessoas têm que usar gravatas. Existe uma maneira de se vestir formalmente e tudo mais. É tudo diversão. Basta abrir a boca e dizer a sua verdade. Se ela tiver validade, eventualmente, se provará que é verdade. E é isso que está acontecendo agora. Aquilo que foi dito no passado, motivo de riso, agora está sendo... Parece estar acontecendo porque está mesmo. Incrível. Bom, você voltará antes do evento, porque reuniremos todos os palestrantes, Guy Anderson, JP, Tony Rodrigues, Kate O'Brien. Poderemos nos conhecer, conversar e falar ao mundo sobre os temas que serão abordados e como a conferência funcionará. Então, idealmente, eu sei que foi ótimo receber você e a Kate. Depois que eu te convenci a participar da conferência, você explodiu de novo. Você alcançou um nível estratosférico. Fiquei tão feliz por ter conseguido falar com você. Agora a sua agenda está absolutamente lotada. Vou tentar subornar o Jamie para que ele me dê outro horário para a sua sessão individual. Ai. Vamos encerrar isso por aqui. Diga como podemos encontrar você. Nos diga como podemos entrar em contato. Você pode me encontrar em davidike.com.
Depois de eu ter sido banido, você pode me encontrar no YouTube. Fui restabelecido no canal David Icke. Eu posto vídeos regularmente, também iconic.com, onde você pode assistir ao filme nos dias 12 e 13, de graça, sem precisar se inscrever. É um filme realmente ótimo, precisa da maior divulgação possível. David Icke, muito obrigada. Meu Deus, David Icke está no meu canal. Estou tão empolgada. Mais uma vez, se você quiser vê-lo ao vivo no palco com Kate O'Brien e outros, vá à Conferência de Informantes Espirituais Galácticos. Meu nome é Dani Anderson, como sempre envio muito amor do fundo do meu coração. Nos vemos em breve. Gente, não vou fazer considerações finais. O vídeo foi grande pra caramba. E eu tô completamente rouca. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário, por favor, diga se você gostou. Se você não é inscrito, se inscreva. Compartilhe o vídeo. Deixo vocês em amor e luz. Namastê.